Seminário de Vida no Espírito Santo. Primeiro encontro. Tema: O Semeador. Pregação: Cilei Vilarindo. Parábola do Semeador. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Irmãos, o que nos diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é sempre, não esqueçam disso, ela é sempre esclarecedora nas nossas vidas. E é exatamente por isso que o Senhor sempre usa de palavras simples, não muito complicado, para que nós possamos entender a palavra de Deus de uma forma simples mesmo, porque é o desejo dele, não é complicar, é que a gente realmente entenda. E para que todos possam compreendê-las e praticá-las, vamos então compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. O início aqui da palavra, né, ele vai falar assim, que o semeador saiu a semear, né? A semente que está constantemente lançada nas nossas vidas é a palavra de Deus, como eu já falei, certo? Assim como numa plantação, a semente é necessária para produzir frutos. E na nossa vida também é assim. A palavra de Deus se faz imprescindível para que nós possamos produzir frutos nos mais diferentes aspectos de nossa vida. Aí, para dizer que não sou eu que estou falando, vamos procurar aí rapidinho em Isaías, no capítulo 55, para a gente ver o que diz a palavra de Deus. Isaías 55. Aí no 55, vocês vão lá para o versículo 10. Quem tem a Bíblia da Ave Maria é na página 1015. Isaías 55, lá no versículo 10. Amém, Alexandre? Amém? Olha só o que diz. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seus efeitos, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Olha que coisa linda, que promessa linda que Deus faz, né? Só que assim, o que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente vai se deparando com realidades diferentes, com dificuldades, né? O dia a dia, trabalho, casa, cansaço, e a gente meio que vai deixando a palavra de Deus passar despercebida em nossa vida. Mas essa é uma promessa que Deus faz e que a gente precisa mesmo tomar posse disso que Ele está nos dizendo hoje. Olha só, a palavra não retorna ao céu sem antes ter cumprido o seu propósito, para o qual Deus enviou, e que ela seja proclamada sobre as nossas vidas. Aí, olha só, se vocês puderem pegar rapidinho, lá no Salmo 92. Salmo 92. Aí a gente vai ali para o verso 5. Ou 93, dependendo da Bíblia. Aí aqui no 92 diz assim, ó. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos.
Então, a promessa que Deus faz para nós, para a minha vida e para a sua, ela é digna de fé. Ela tem que ser acreditada. Por isso que durante essas 9 semanas, muitas palavras serão proclamadas, sobre as nossas vidas, e nós precisamos acreditar. Porque as promessas de Deus, como diz o Salmo, elas são dignas de fé. Meu irmão, minha irmã, vocês já pararam para pensar nisso? O que é que nos afasta de Deus? Por que é que muitas vezes a gente começa uma caminhada, nós estamos começando hoje aqui o primeiro seminário de vida dessa comunidade, e a palavra diz que toda palavra proclamada, que toda promessa de Deus, ela tem que ser digna de fé, ela tem que ser acreditada por nós, ela tem que cair em nosso coração como uma certeza, porque jamais Deus vai nos fazer uma promessa e deixar que ela se vá. Só que sou eu e você que precisamos acolher essa palavra, acreditar nessa promessa, para que mudanças, transformações aconteçam em nossa vida. Amém? Daí assim, além disso, a palavra de Deus também ela vem moldando em nós uma nova maneira de ser, nos conformando a Jesus, abrindo-nos à ação do Espírito Santo, fazendo-nos dar fruto no Espírito. Então, o que é se dar fruto no Espírito, né? Se vocês vão estar aqui 9 semanas, ouvindo da palavra de Deus, ouvindo que Deus tem uma promessa para a sua vida, ouvindo que a promessa que Ele nos faz é digna, isso precisa ser realmente acreditado. Eu vou insistir nisso porque vocês têm que acreditar nisso. E aí, quando chegar no final do seminário de vida, mudanças têm que acontecer em nossa vida. Vocês não podem sair daqui do mesmo jeito que vocês começaram hoje. É ou não é? Vocês estão aqui por isso, porque vocês estão buscando a Deus. Vocês querem um grupo de oração nessa comunidade. Então, acredite mesmo nessa promessa que Deus tem, porque, olha, chuvas de bênçãos vai acontecer nessa comunidade, em nome de Jesus. E aí, depois, lá mais para frente, né, os discípulos questionam Jesus, tal, o que significa essa parábola. E aí Jesus diz, lá mais para frente, que ao semear parte da semente, né, ela caiu à beira do caminho. E essa que caiu à beira do caminho, ela foi pisada e as árvores a comeram, né? E as que estão à beira do caminho são aquelas que ouvem, mas que depois vem o demônio e tira a palavra do coração para que não creia e não se salva. Aqui é importante a gente questionar que nós, muitas vezes, nós nos colocamos à vontade de Deus. Deus está falando que Ele tem um plano para a nossa vida, certo? Só que muitas vezes a gente não deixa Deus agir. Deus tem um plano para nós. O que a gente faz? Não, eu tenho o meu plano. Eu vou querer fazer isso, vou querer fazer aquilo e aquilo mais. E a gente às vezes é tão teimoso, porque Deus está dizendo, está mostrando, dando sinais que não é por aqui. E Ele usa de pessoas para que chegue até você, que te aconselhe coisas boas, e você tende a teimar. Então, muitas vezes a graça não acontece na nossa vida, na minha vida e na sua vida, porque nós somos teimosos. Porque a gente não quer escutar o que Deus está falando, a gente não quer seguir o plano dele, quer seguir o meu. Aí a gente quebra a cara, volta, ai, pois é, devia ter pensado melhor, devia ter escutado fulano, Deus falou comigo, mas eu fui desobediente. Só que Deus, além desse projeto maravilhoso que Ele tem para cada um de nós, Ele tem um desígnio de amor por cada um de nós. Mesmo a gente teimando, indo contra a vontade dEle, Ele nunca vai deixar de nos amar. Nunca. Nunca vai deixar de nos amar. Então, o que ocorre frequentemente, através de nossas próprias ações, nós vamos nos colocando à parte, né? Vamos dizer assim, a parte desse plano que Ele fez. Ele fez, mas a gente não quer muito saber. Mas com fé em Deus, vocês vão estar voltando.
Decidimos então viver nos planos próprios nossos, sem nos importarmos com aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. No amor de Deus, nós somos predestinados para sermos adotados como filhos. Vamos pegar Efésios capítulo 1, lá no versículo 5. Olha que coisa mais linda que Deus fala para nós. Efésios, lá no capítulo 1, vamos pegar só o versículo 5. Amém? Efésios, capítulo 1, no versículo 5. Preste atenção, que coisa mais linda aqui, ó. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus e por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Gente, nós fomos predestinados a sermos o quê? Filhos adotivos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, isso quer dizer o quê? Que nós somos herdeiros da graça dele. Olha que maravilha, gente. Eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. Ele quis que nós fôssemos filhos dele. E se nós somos filhos dele, nós somos herdeiros das graças que ele tem para cada um de nós. Nós precisamos acreditar nessa vontade e falar: Senhor, eu sou sua filha mesmo. E eu quero em abundância herdar de todas as graças que o Senhor tem para a minha vida. Diante das dificuldades, meus irmãos, que muitas vezes a gente passa no dia a dia, clama: Senhor, eu sou tua filha. O Senhor me escolheu para ser sua filha. O Senhor diz que eu sou herdeira das suas graças. Então derrama, Senhor Jesus, sobre mim as graças que eu estou precisando neste dia. Se é problema de saúde, se é financeiro, seja lá o que for que você está passando, tome posse dessa palavra que Deus tem para cada um de nós hoje. Olha que coisa mais linda. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. E nós somos herdeiros. E eu quero tudo. Quero todas as graças que Ele puder derramar sobre mim, eu quero. Sou gulosa mesmo. Ué, sou filha dele, Ele tem um reino enorme, Ele pode tudo, então eu quero mesmo. Vocês vão querer também? E aí aqui mais para frente fala o seguinte, que a outra parte das sementes, ela caiu no pedregulho, né? E os pedregulhos de nossa vida podem ser os obstáculos ao crescimento e à frutificação da palavra de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós questionamos por que a nossa vida não dá certo, por que as nossas ações são sempre enfadonhas, por que algumas áreas da nossa vida perecem e nunca experimentamos uma verdade, uma mudança verdadeira. Só que nós esquecemos que nós mesmos vamos permitindo que os pedregulhos de nossa vida, como o vício, o pecado, as má tendências, ressentimentos, inveja e tantas outras coisas ruins, vão o quê? Se acumulando em nós. E outra coisa também que nos afasta de Deus, não sou eu que estou dizendo, vamos pegar Gálatas. Gálatas 5, do versículo 19 a 21. Aqui em Gálatas 5 vai falar que as obras da carne nós já conhecemos. Então vamos ver se a gente conhece mesmo? Pensa bem, olha só, as obras da carne nós já conhecemos, dizendo o Senhor aqui. Lá em Gálatas 5 vai dizer. Então, Gálatas 5, 19 e 21 vai falar. Ora, as obras da carne são estas:
fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino dos céus. É verdade ou não é que a gente já conhece? Isso, olha só, está aqui, não sei o que estou inventando não. E todas essas coisas, elas tornam as nossas ações infrutíferas, pois não permitem o nosso crescimento na fé. Como que eu vou poder, gente, crescer na fé, sendo uma pessoa invejosa, sendo adúltera, sendo uma pessoa que frequenta centro espírita, umbanda, candomblé, sei lá o quê, ouvindo todos os dias de manhã horóscopo, comprando revistinha para ver horóscopo? Isso enfraquece a nossa fé. Não sou eu que estou dizendo não, está aqui. Então, tudo isso vem impedindo que as graças que Deus tem para cada um de nós, ela não se estenda. E aí, crescendo assim, sendo assim, a gente fica, né, naquela. Ah, mas assim, não vou levar bem ao pé da letra, né, gente? Não precisa ser tão assim. Porque, afinal de contas, Deus é misericordioso, né? Eu posso pecar, e depois eu vou lá e me confesso, e está tudo resolvido, né? E aí depois eu vou de novo e... Mas também não é assim, né, gente? Vocês vão estar toda semana lá no padre querendo se confessar? A nossa conversão tem que acontecer, tem que começar a acontecer. É lógico que vocês não vão, nós não vamos assim mudar da água para o vinho dentro de uma semana e poucos dias. Mas é de pouquinho em pouquinho, é querendo ser diferente. A partir do momento que você busca Deus, que você quer estar junto dele, caminhando com ele, a nossa vida vai mudando. A nossa maneira de se vestir muda, o que a gente fala muda, os ambientes onde a gente frequenta vão mudando. É uma mudança assim natural a nossa conversão. Quando a gente quer mesmo, verdadeiramente, seguir a Deus. Amém? Então, seguindo aqui. Pois os pedregulhos não permitem que a palavra de Deus, né, que ela criasse, que Deus criasse naquele coração suas raízes, e como já sabemos, sem raízes, a árvore não dá fruto. É o que vem só reafirmar, né? Se a gente quer mesmo buscar a Deus, se a gente quer ter uma vida de salvação, se a gente quer ser herdeiro dessa graça que Ele tem para cada um de nós, a gente precisa mesmo repensar todas essas obras da carne, né, e querer ser diferente. Aí, seguindo aqui mais à frente, diz que as sementes também, ela caiu entre os espinhos. E os espinhos significa, Jesus, ele explica claramente aqui no Evangelho de Lucas, que os espinhos são os cuidados, prazeres e riquezas dessa vida. Muitas vezes, mesmo crendo em Deus e em sua palavra, caminhamos nesta vida sobrecarregados de cuidados. E estes cuidados podem transformar-se naquilo que nós conhecemos como preocupações. Então, nós nos preocupamos de coisas que muitas vezes nem aconteceu ou que nem vão acontecer. Já fica antecipando tragédias em nossas vidas. Ai, meu Deus do céu, eu não vou na igreja hoje não, porque se eu for na igreja, minha filha vai ficar sozinha, daí não sei o que, não sei o que. Não, gente. Ou então, ficou desempregada. Ai, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Porque eu nunca mais vou arrumar um serviço, porque vai faltar comida na minha casa, porque isso, porque aquilo. Nós temos muitas preocupações exageradas. Se Deus tem um plano para a nossa vida, se Ele fala que a palavra dEle, uma vez proclamada, jamais volta ao céu sem atingir o seu objetivo, e se você acredita em Deus, você vai colocar nas mãos dEle e clamar a misericórdia dEle na nossa vida. Então, as nossas preocupações exageradas, né, isso também nos afasta de Deus. Porque significa o quê? Que a gente não acredita, que a gente não está tendo confiança nele. Então, cuidemos também com as nossas preocupações muito exageradas.
E a palavra de Deus também, ela define os espinhos como as riquezas e prazeres da vida. Será então que não podemos ter prazeres e riquezas, né? A gente vai ver logo aqui no Evangelho de Mateus, o que ele fala. Aí eu falei, né, que uma das coisas que nos afasta é a questão dos prazeres e riquezas. Então quer dizer que eu tenho que ser pobre de Marredeci, tem que morar no barraquinho de lona, andar a pé, tem a bicicletinha lá que nem dá para andar direito? Não. Tudo que está aí é para a gente ser usado, ser usufruído de uma forma consciente. Só que o problema não é você querer trabalhar, subir na vida, ter uma casa boa, comprar um carro, viajar todo ano de férias com a família, dar uma boa escola para o seu filho, uma faculdade, enfim. O que nos afasta de Deus, o problema é que muitas vezes essa riqueza é que nos deixa afastado de Deus. A gente vai ter tanta coisa, que não vai ter tempo para Deus. Tem gente que trabalha domingo e não vai na missa, que tem que trabalhar domingo de manhã. Então, não é que é para a gente não ter as coisas, a gente tem que ter mesmo. E também a gente cuidar como é que nós estamos conseguindo as nossas riquezas, né? Se é no caminho do bem, sem trapacear ninguém, se é um dinheiro honesto. Deus quer que a gente cresça mesmo. Mas o problema é o que isso pode causar, que a gente pode nos afastar de Deus. Só para confirmar aqui, ó, lá em Mateus 5, vai dizer assim. Lá no versículo 3. Olha só. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Só que esse coração pobre aqui, não é pobre de riqueza. Tem muita gente rica, que é orgulhosa, que pisa nos outros, que acha que o outro não é nada, que a soberba, né? Então, Deus vem falando ali, bem-aventurados o que tem um coração pobre, mas é aquela pessoa que mesmo quando ela tem os bens, ela é uma pessoa caridosa, ela respeita o próximo, ela não pisa em ninguém para subir. É desse coração pobre que Jesus vem falando. Então, que a gente nunca possa esquecer disso. Independente da nossa condição e situação financeira, que a gente sempre tenha respeito e amor pelo próximo. Tá bom? Continuando aqui. Tem mais uma passagem aqui também, que fala o seguinte. Só para frisar um pouquinho, que aqui da apostila fala assim. Quantas vezes sufocamos a palavra de Deus e a sua vontade em nossas vidas, mediante o apego às riquezas e os prazeres? Podemos lembrar agora de muitos momentos em que na nossa história pensamos em estar seguros e felizes apenas porque nós estávamos, ou porque nós somos ricos, ou porque nós somos alegres. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, têm uma condição financeira muito boa, e tem muitas pessoas que pensam que são alegres, que são felizes. Mas basta qualquer turbulência, uma perda, qualquer probleminha, essas pessoas elas se desesperam, elas não têm a quem se apegar. E aquela pessoa que mesmo rica, que mesmo tendo condições, que é uma pessoa que ela tem caminhado com Deus, que ela busca Deus, ou também quem não tenha, a diferença é que quando a tribulação chegar, quando a dificuldade chegar, vai ser mais fácil suportar. Porque ela sabe que tem um Deus que ela pode contar. Ela sabe que tem um Deus que ela pode pedir a misericórdia dele e Deus sempre vem em nosso auxílio. Então, a diferença é essa, de quem tem ou quem não tem. Mas se você está com Deus, tudo fica mais fácil da gente aguentar, da gente suportar nessa vida. Mas logo, é preciso algo mais que riquezas e os bens deste mundo,
é preciso buscar as coisas do alto, desejar viver o reino de Deus. Então, mais uma vez, eu vou insistir com vocês, né? Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Ele diz que a sua palavra, uma vez proclamada, nunca volte ao céu sem ter acontecido em nossas vidas. Então, eu quero chamar vocês agora para uma coisa, assim, bem séria. Vocês querem mesmo este reino de Deus? Essa mudança precisa acontecer urgente. Vocês precisam ter essa consciência de que a gente estando com Deus, no caminho com Deus, tudo fica mais fácil. O mundo está aí, gente. Não precisa nem falar muito, né? Uma perdição só. Então, Deus tem muita urgência da nossa conversão. Ele quer mesmo que a gente clame a Ele o mais rápido possível. E a última parte aqui diz que a palavra de Deus, ela caiu em terra boa. A palavra de Deus vem nos dizer que uma parte da semente caiu em terra boa e uma vez crescida produziu frutos. Podemos ousar dizer que em terra boa é o coração de quem persevera, de quem permanece, mesmo quando se dá conta de suas limitações, que não cansa de lutar pelo bem e prosseguir do caminho. Talvez todos os tipos de terra, desses 4 que foram falando, a gente se identificou um pouquinho, né? Com uma terra que está seca, uma terra de pedregulho, uma terra com muitos espinhos, uma terra boa. Mas o importante de perceber é que tem um versículo que fala para a gente lá em Romanos 14, 17, vai dizer assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela vem nos dar essa certeza de que esses frutos, né, que nós precisamos produzir, que eles sejam verdadeiros, que não importa qual ou como está o seu coração nessa noite. Foram falados de 3 tipos de solo, não importa como o seu coração vai estar. Quero te convidar neste momento já para ficar de pé, para que a gente possa ir finalizando. Não importa em qual estágio você se encontra, ou que tipo de solo você se identificou no seu coração. Não importa se você percebeu que está à beira do plano e da vontade de Deus para a sua vida. O Senhor continua tendo um desígnio de amor para você. Retomar esse caminho no centro da vontade de Deus. Também não é justo que você queira parar somente porque percebeu pedregulhos em sua vida. Se dermos liberdade, Deus tem o poder de retirar todo pedregulho, todo ressentimento, toda mágoa, todo vício, todo pecado, toda tendência de nossa vida. E se você percebeu que tem se ocupado demais das coisas supérfluas, as riquezas, os prazeres desta vida, saiba que o Senhor pode te dar um novo sentido à sua história. Um sentido que lhe completa de verdade e que o liberte de todo tipo de escravidão. Deus tem uma nova história e um novo começo para a sua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos e que a gente possa fazer uma oração pedindo para que o Senhor, vamos falar assim: Senhor, eu estou à beira do caminho, querendo e precisando da sua palavra. Que a sua palavra fique em meu coração. Não deixe, meu Deus, que o inimigo venha roubá-la de mim. Porque preciso da salvação que vem de vós.
eu creio que tem mesmo um plano para a minha vida, porque me adotou e como seu filho sou herdeiro das suas bênçãos. Senhor meu Deus, eu sei que em mim existem muitos pedregulhos, muitos obstáculos que me afastam de Ti. Senhor, eu quero que todos os meus vícios, todos os meus pecados, sejam secados, sejam arrancados de mim, para que eu possa criar raízes em Ti e dar muitos frutos. Senhor, não deixe eu ser sufocado pelas riquezas e prazeres desta vida. Preciso sim do meu sustento, do meu trabalho, dos bens que o Senhor me deu ou ainda dará. Mas que eu saiba viver sem deixar eles serem mais importantes que o Senhor. Que eu busque sempre as coisas do alto e que eu deseje viver o reino de Deus agora. E por fim, Senhor, que eu seja essa terra boa, que acolhe sempre a palavra de Deus e que eu queira sempre fazer o bem, que mesmo diante das dificuldades, eu não me canse de querer e fazer o bem, porque ao seu tempo colherei os frutos, e que chuvas de bênção, chuva de graças, derrame abundantemente sobre nossas vidas. Amém.